Vendo-se iludido pelos magos. Quem que é esse, hein? Enfureceu-se. Quem que é? Herodes, grandemente, mandou matar todos os meninos de Belém. Gente, esse cara é louco. Ó, vendo-se iludido pelos magos, ele mandou matar todos os meninos, porque ele era o rei. Ele era o rei de Israel. E aí os magos, que não eram reis, viu, gente? Não eram reis. Não vem com essa história de 3 reis magos. A Bíblia não fala nem que era 3, fala dos presentes. Eles não eram reis. Isso é coisa de... tem hora que dá até vontade de rir, mas é isso. Eles não eram reis, eles eram estudiosos. E Herodes, ele estava preocupado com o seu reino. Aí nasce um bebê. Gente, nasceu um bebê. Você é o rei hoje. Você vai ficar preocupado com o bebê que nasceu hoje? O bebê vai nascer, vai ficar com 10 anos, 15 anos, 30 anos, talvez daqui a 30 anos, você vai preocupar com o negócio que vai acontecer daqui a 30 anos. E aí ele mandou matar todas as crianças dos arredores, todo mundo que nasceu assim de 2 anos para baixo. Que loucura é essa? Então esse cara, ele estava muito perturbado, as emoções dele estavam meio mal mesmo, porque como que pode uma pessoa se preocupar tanto com uma coisa tão boba? Você imagina, o neném nasceu hoje, já fica pensando assim, quando ele crescer, tem que pagar a faculdade dele, R$1.000 por mês. Você começa igual a Emily, você vai pensar quando ela for casar, o que você vai fazer, irmãos? É muita preocupação. Às vezes a gente fica desnorteado pensando, ocupando nosso tempo com coisas que não precisa. Nossas emoções nos levam para lá e para cá. Talvez se você veio na aula passada, você vai entender, nós vamos repetir algumas coisas, porque eu dei uma geral nesse estudo de novo, né? Então as nossas emoções nos levam para todos os lados. Tem dia que a gente fala assim, tem dia que você acorda, se alguém não sai arrastando você não levanta. Por quê? As emoções te levam para lá, te levam para cá. Hoje eu não estou bem, hoje eu não vou na igreja. Hoje eu estou bem, hoje eu vou sair, vou comer uma pizza. Hoje eu não estou bem. Não mexe comigo não, deixa eu quieto aqui. Então, a gente tem que cuidar das nossas emoções.
Então eu queria que você olhasse abaixo da superfície, debaixo desse aqui, ó, o iceberg. Aqui estão tudo que aqui as pessoas veem. Isso aqui, ó, ninguém está vendo. Isso aqui, a maioria dos nossos problemas estão aqui debaixo, nessa parte que ninguém está vendo. Então, se a gente quiser resolver alguma coisa da nossa vida, das nossas emoções, a gente tem que olhar para baixo, olhar o que tem abaixo desse iceberg. O que afundou o Titanic foi isso aqui, ó. Isso aqui tinha só uma pontinha, isso aqui que bateu no casco dele e afundou o navio o maior navio do mundo. Então, procure identificar o que está abaixo da superfície, o que não está claro. Procure entender, procure olhar para baixo, o que tem nessa parte de baixo aí. Se você tem medo de perder alguma coisa, se você ficar desconectado, já viu quando você fica o dia inteiro sem... Você lembra um dia aí que nós ficamos uns 2 dias sem WhatsApp? Foi uma doideira geral. E aí a gente fica assim, não, estou perdendo dinheiro, estou perdendo trabalho, estou perdendo isso, perdendo aquilo. Então se você tem medo de ficar desconectado e perder alguma coisa... Eu conheço uma pessoa que ela fica o dia inteiro a televisão ligada, lá no aquele sanguinário, e aí fica passando as notícias, tá vendo, ó, fulano morreu, aonde foi? Lá no Pará. Tem que tomar cuidado, porque a pessoa está matando todo mundo. Então, se você se preocupa com o negócio que está acontecendo lá, igual eu já falei, gente, você fica ouvindo o noticiário de São Paulo, e o noticiário de São Paulo tem mais de 2 milhões de habitantes, tem mais 7 milhões de habitantes. Aqui em Belo Horizonte são 2 milhões. Então, lá fica um terror, porque acontece muita coisa, muita gente. Aí, se acontece muita gente, aí você fica achando, aí a pessoa chega aqui e fala assim, mano, nós estamos em Paraupeba. Não é assim não. Está matando, os ladrões estão entrando, os motoqueiros estão entrando dentro das casas. Não, mano. Então, por que estou sempre com pressa? Por que você está sempre com pressa? Por que me preocupo tanto com o que os outros pensam de mim? Será que você é assim? Será que você tem que estar bem com todo mundo? Você chega num lugar, você fica, aquele pessoal está olhando para mim com cara feia, aquele lá, eles não gostam de mim não. Por que eu evito conversas difíceis? Porque eu preciso ser bem sucedido? Porque eu tenho que responder todos na hora? Porque chega um WhatsApp no meu telefone, eu pus um aparelho, um barulho que só eu sei qual que é. Então, quando aparece o barulhinho, eu sei que alguém deu um toque para mim. E muitas vezes você não vai me ver responder na hora, porque eu não estou conectado. Às vezes eu deixo meu telefone lá no meu quarto, eu vou lá para o quintal resolver alguma coisa lá. Então eu não fico com o telefone no bolso o tempo inteiro. Aí muitas vezes você fala assim, gente, se você deixar o seu telefone no WhatsApp assim, se você ligar o WhatsApp, aqui abrir o WhatsApp, aí ele está aberto. Está aberto, aí eu fiz assim, você está online. Todo mundo está vendo que você está online. Aí, alguém estava assim, ele está online e não me respondeu. Às vezes a Cláudia fala assim, você respondeu todo mundo da igreja e não me respondeu. Então, medo de abandono, medo da separação, medo de rejeição, medo de ser excluído, medo do desconhecido. Falei aqui que tem uma pessoa que veio aqui na igreja e ela sentiu-se excluída, apesar de todo mundo estar olhando para ela, parabéns, essa pessoa também, ela sentiu-se excluída. Muita gente é assim, mas isso tem razão, irmãos. Isso não está aí com você por acaso não. Ela estava online e não respondeu. Ora, por que essa exigência de responder na hora, irmãos? Por que você acha que todo mundo tem que te responder na hora que você mandou mensagem? Ele tem que te responder. Gente, a gente trabalha, a gente dirige, a gente faz várias coisas. Às vezes a pessoa está lá, às vezes está online, mas não está vendo. Às vezes está respondendo, está fazendo outras coisas. E a gente tem esse imediatismo de ter que responder tudo na mesma hora. E não tem, irmãos, isso não faz parte do nosso... Quem é mais velho, não tinha nem esse negócio, não tinha nem telefone móvel, era telefone fixo. Primeira vez que eu liguei para a Cláudia,
ela morava na casa ela estava na casa da tia dela, ela ia no telefone público para ligar para mim. Lá em casa tinha telefone, lá em casa era uma das únicas do bairro que tinha telefone. E aí tinha telefone lá, ela ligava no telefone público e falava comigo. Entendeu? Não tem esse negócio, a gente está muito condicionado no WhatsApp. A gente está muito condicionado. Se você passar um dia sem o WhatsApp, você vai ficar doido, porque você está tão condicionado. Nós julgamos que nós somos prioridade de resposta sobre todas as outras pessoas e sobre todos os outros assuntos, não é verdade? Fala a verdade, né? Então todo mundo tem que parar o que está fazendo. Eu mandei uma mensagem para a Thaisa nem olhou. Gente, se você passa um dia lá com a Thaisa, passa um dia, costureiro ali, cliente, meus filhos, com a escola, tal, Daniel, buscar o Daniel lá em João Pinheiro, levar o Daniel ali, irmãos, na hora que ela te responder, você dê glória a Deus. Ou às vezes nem ela, às vezes é a Larissa que está respondendo. Irmãos, não é? A gente tem que parar com esse negócio da gente, mulheres, né? Mulheres e maridos, né? Namorados e noivos. Muitas vezes a gente fala assim, manda mensagem, nem viu ou não respondeu, e a gente já fica brigado, já fica nervoso, porque nós somos a prioridade. Conhecer, que frase esquisita é essa? Esquece a primeira aí. Será que eu me conheço de verdade? Irmãos, pergunta para você mesmo aí, pode falar alto, silenciosamente, será que você se conhece verdadeiramente? Vou mostrar para vocês a janela de Johari. Quem estava aqui na última quinta-feira? Então, vai ser bom que você vai lembrar do que a gente aprendeu e vai entender isso aqui. Então, para quem não estava aqui, isso aqui é o vermelho, tá? Vermelho, amarelo, azul, preto e laranja. Quando a gente tiver uma tela branca aqui, nós vamos pôr uma tela branca, vai ficar melhor. Isso aqui foi um cara que ele não é nem cristão não, é um psicanalista. E ele desenhou isso aí, achei muito legal isso. Cadê o troço? Aqui. Então olha só, isso aqui chama as janelas de Johari. Esse aqui é você, olha aqui, isso aqui é você, e esse aqui são as outras pessoas, todo mundo, tá vendo? Isso aqui é uma casa. E aqui tem uma janela, outra janela, outra janela, outra janela. O quarto número 1, o quarto número 2, o quarto número 3 e o quarto número 4. Isso aqui é você, tá? Isso aqui é você. Pensa bem, isso é você. Então, se você sente medo de escuro, medo de lugares fechados, medo de lugares altos, não pode ver sangue, tem animal que você não gosta, de cachorro, de gato, de lagartixa, aranha, trovão, tem gente que tem medo de água, não entra na água de jeito nenhum, tem medo de ficar sozinho, medo de falar em público, de ser julgado, de escuro, lugares fechados, né? A gente sempre fala que tem algumas coisas aqui, irmãos, que é certo, por exemplo, se você tem medo de ficar em lugares fechados, elevador, tal, ou escuro. Quem tem medo de escuro, escuridão total? Lugares fechados, elevador. Então, isso aí, eu já falei, mas eu vou repetir. Quem tem esse tipo de medo é porque quando era criança, estava brincando de pegador, aí você entrou dentro do guarda-roupa, e aí o troço emperrou, você não conseguia fechar, você tentou sair, e aí a partir daí veio um pavor, veio um medo, que você não consegue se livrar disso. Né? E tem várias outras coisas, né? Sangue, quem foi mordido de cachorro, quem tem medo de cachorro? Mas é pavor mesmo, que foi mordido de cachorro, às vezes você não lembra, mas foi, né? Mordido, e aí não consegue conviver com os cachorros. Todos estes que você leu aí, e mais alguns, eles têm a mesma origem, são situações traumáticas, coisas que vocês passaram, né? Eu falei sobre a questão da Cláudia, que ela ficou perdida no centro da cidade, Belo Horizonte, quando ela era pequenininha, e ela desenvolveu uma dificuldade de andar sozinha. Então ela tem uma frase que você não pode falar com ela.
A frase é o seguinte: enquanto você fica aqui, eu vou ali. É a frase que a mãe dela falou: enquanto você fica na fila desse banco, eu vou lá naquele outro banco. Menino de 7 anos, tá, irmão? 6 anos. Aí você fica aqui, depois você me encontra ali. E aí ela não entendeu, a minha sogra falou errado. Inclusive minha sogra estava até aqui na aula passada quando a gente falou isso. Minha sogra rindo e a Cláudia rindo ali. Mas aí terminou a Cláudia ficou perdida desde de 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde, andando no centro da cidade. Então quando eu falo com ela assim, ó, vamos andar rápido, enquanto eu vou no supermercado, você vai no sacolão? Eu falo, não, vamos no supermercado nós dois, depois nós vamos nós dois no sacolão. Então, mas aí, o que acontece? Um dia, a gente conversando sobre isso, a gente descobriu que era por isso que ela tinha problema com essa fala, e aí, a partir daí, ela começou a entender, e quando você entende o trauma, você começa a lutar contra ele. Quando você não sabe o que é, como é que você vai lutar? Você não sabe por que originou aquele problema, então aí fica difícil. Então muitas vezes tem que ir para terapia, às vezes conversar com pessoas para entender o porquê dos nossos medos. Mas tudo isso é situações traumáticas e nós precisamos andar na direção da cura, né? Então, como que a gente consegue cura para situações traumáticas? Traumas, segundo a psicologia e a psicanálise, não tem cura. Você tem que conviver com isso pro resto da vida. Trauma é assim, segundo a psicanálise. Só que nós não andamos segundo a psicologia, nós andamos segundo o nosso Deus. Então, a gente entende que oração, terapia e confronto. Então, por exemplo, você tem medo de cachorro? Se você for confrontado com um cachorro, às vezes pega um pequenininho, pra você não, né? Se você tem um problema com o gato, você vai na casa da Milena, ela vai te apresentar os gatos lá e tal. E aí você vai convivendo devagarzinho. No início você vai ter um pavor, mas aí se você confrontar, já é um início de cura. Então é oração também. Então nós cremos que é possível se reverter na condição do Senhor, né? Então eu conheço pessoas que foram curadas de autismo, pessoa da família, e eu nunca tinha visto. Eu ouvi uma cura na televisão de uma missionária. E então a gente crê em muitas coisas que Deus é que está conosco, né? Então o quarto é esse aqui, ó. Então você consegue enxergar o que está no quarto, tá vendo? Vocês estão vendo aqui, gente? Você consegue, os outros também conseguem enxergar o que está no quarto Então isso aqui é tudo que você é e tudo que as pessoas veem e tudo que você consegue enxergar de si mesmo. Muitas vezes a gente acha que nossa vida está toda nesse quarto. Eu sou assim, eu sou alegre, eu sou ranzinza, eu sou nervoso, eu sou aquilo, eu estouro à toa, eu sou pacífico, eu sou isso, eu sou estudioso, e aí está tudo nesse quarto aqui, as coisas que você consegue se enxergar, e as coisas que os outros conseguem ver de você. Está bem entendido isso aqui? Esse primeiro quarto aqui é o mais fácil que tem de entender. Todo mundo consegue, o cara está aqui, estou te vendo, eu sei que tem aqui um quadro na sua parede, eu sei que você gosta disso, que você gosta daquilo. Então, são coisas que estão visíveis na nossa vida. Quarto 2, você não consegue enxergar o quarto 2, mas esse cara aqui está te vendo. Eu estou te vendo. Eu sei o que você é. Às vezes você não percebe, mas você é egoísta. Como que você percebe? Às vezes a pessoa, você está na fila, entra no banco, no ônibus, e aí desocupa o lugar, você sai correndo, atropelando todo mundo. Você é egoísta. Eu egoísta? Você está doido? Então, irmãos, essas coisas aqui, as que estão nesse quarto, quem vai enxergar é o seu marido, sua esposa, seu filho, sua esposa, sua filha. Eu descobri várias coisas que eu não conseguia ver. A Cláudia me falou várias coisas. Eu sempre fui muito seco, assim, no relacionamento, e ela muito pegajosa, porque família, né? Todo mundo alegre, festivo. E aí eu tive que aprender a ser mais romântico, mais alegre, mais assim, né? Às vezes ela me dava os toques assim. Estava lá o nosso filho, ela falou assim, vai lá, dá um beijo nele.
Às vezes a gente passa aqui na rua da igreja, lá embaixo, andando assim na rua, aí ela fala assim, ali, olha lá, o irmão da igreja, sorria, dá um sorriso, vai lá, cumprimenta. Então muitas vezes alguém tem que falar para a gente, alguém tem que te avisar, olha, você está fazendo um negócio, você está estourando toda hora, você está fazendo isso, você está xingando, por exemplo, gente, nossos filhos às vezes é os primeiros da lista, da reta, né? O menino está ali, você está nervoso, sai da minha frente, pá. Aí o outro fala assim, para com isso, você está sendo exagerado. Então muitas vezes esse quarto 2, quem vai dar os toques para nós, são pessoas que às vezes do nosso trabalho, né? Muitas vezes a gente no trabalho, a gente quer sair pisando em cima de todo mundo, então muitas vezes são as outras pessoas que vão nos mostrar o que tem nesse quarto 2. Então a cura para essas coisas que estão no quarto 2, eu preciso que você descubra o que tem no quarto 2. Você tem que procurar, porque muitas vezes você acha que você se conhece, mas você não se conhece, né? A Yula chega para o Juninho, vamos sentar nós dois aqui, fala tudo que você acha que eu sou. Você vai se espantar com o que você vai ouvir. Você é isso, você é pão duro, isso aqui, eu pão duro? Sou não? Se você sentar com a sua esposa e falar assim, vamos sentar nós dois aqui, mas não vai ficar nervoso. Eu contei uma situação que aconteceu com a gente, né? Fui viajar com minhas irmãs, e viajando de férias, por uma semana, eu, a Cláudia, a Mara, o Paulo, a Elisa, o Miqueias e a Eusilene. São 4 irmãs, né? Falei quantos, hein? Aquele caso é muita gente, então tem que fazer conta. Então ficamos os 4 irmãos, 5 irmãos, tinha o Alessandro também, 5 irmãos na mesma casa, e aí minha irmã, uma das mais velhas, ela falou assim, vamos fazer uma brincadeira, você vai escrever no papelzinho, nós vamos sortear, cada dia nós vamos falar de vamos falar os defeitos e as qualidades. Irmãos, pensa no negócio que deu problema. No primeiro dia, ela mesma que deu a sugestão, a gente foi falar, olha, você é uma pessoa muito boa, muito carinhosa, Deus fala através de você, e aí na hora dos defeitos, você é pão dura, você é miserável com dinheiro, não sei o que, isso aqui. Nossa, ela chorou naquela hora. Eu falei, mas você falou para a gente falar, nós temos que falar, né? Mas todo mundo escreveu, mas ninguém pôs o nome. Mas tá vendo? A gente precisa entender, a gente precisa saber quem nós somos. E quem nós somos, muitas vezes, é o nosso companheiro, é o nosso pai, nossa mãe que vai nos mostrar. Pai e mãe são ótimos para isso. Porque o pai, assim, eu sou meio mal-humorado. Nem tanto, mas eu não sou aquela pessoa alegre, festiva, todo o tempo inteiro. A Cláudia, ela já acorda sorrindo, todo dia, feliz e tal. Então, aí eu tenho meus filhos, aí eu sei, você é alegre porque você puxou sua mãe, você é assim porque você puxou seu avô, e assim. Então, aí nós como pais, a gente consegue identificar e falar para os filhos exatamente como eles são. Então, a cura para as coisas que estão nesse quarto 2 é oração, terapia e ouvir opiniões a seu respeito. Você não vai conseguir saber o que tem nesse quarto se você não ouvir opiniões sobre isso, né? De outras pessoas. Vou passar para o quarto 4, que é mais fácil, esse aqui, Esse quarto, você enxerga tudo que tem lá dentro, mas olha aqui, as pessoas que estão aqui, estão vendo nada. Então, esse quarto é aquelas coisas que estão escondidinhas, naquela gaveta, a última gaveta, assim, lá do último armário, lá da sua casa. São as coisas que ninguém sabe, ninguém nem sonha. São as coisas que você gosta, que às vezes não pode, são as coisas que muitas vezes talvez coisas que você fez, e só Deus sabe. Tem coisas que só de você e Deus, ninguém mais sabe. Então, você sabe, mas os outros não sabem. Muitas vezes você é desonesto, egoísta, tem perversões
desejos, problemas sexuais, irmãos. A mente da gente, às vezes passa coisas absurdas na cabeça da gente. Isso, o passar coisas absurdas é normal, porque as coisas vêm e Satanás também vem, mas você não pode permanecer pensando naquelas coisas, né? Então, problemas sexuais, pensamentos suicidas, que muitas vezes só você que passa na sua mente, só você sabe, inveja, mentira. Então essas coisas é só você que sabe, então não tem problema, ninguém mais sabe, mas Deus sabe. Então essas coisas, a cura para você resolver tirar essas coisas da sua vida, desse quarto, é oração, terapia. Por que terapia? Porque a terapia, alguém, você está conversando com alguém na terapia e ela consegue perceber coisas. Tem um ditado que fala assim: eu sei mais de Pedro quando ele fala mal de Paulo. Eu sei mais de Pedro quando ele fala mal de Paulo. Isso é uma frase de psicanalista. E tipo assim, eu sei mais do Dione quando ele fala mais da Milena. Por exemplo, se o Dione fala mal da Milena por mim, eu sei mais dele do que de você. Porque se você está falando mal dela por algum motivo, eu falo assim, está falando mal dela porque ele tem isso, isso, isso. Muitas vezes a gente fala mal dos outros porque a gente tem um mundo de problemas atrás da gente. Então muitas vezes a gente comenta, tá vendo ali? Por que eu estou comentando um problema aqui? Porque eu tenho um problema. Na maioria das vezes a gente comenta, a gente espalha, a gente cria confusão, porque nós é que estamos com o problema. Muitas vezes é isso. Então, o que é que a gente cura com isso? A terapia, o confronto, é você confrontar os seus medos, os seus pecados, as coisas que estão nesse quarto, você confessa: Senhor, está lá, eu fiz, eu te peço perdão, e eu peço que o Senhor tire esse negócio do meu quarto, que eu não quero ter acesso nesse negócio nunca mais. E aí, confronto, confissão, esforço e abandono do pecado. Então tudo que estava lá, tudo que você pensa aí, feche seus olhos um pouquinho, pensa aí, o que tem nesse quartinho que só você sabe, coisa que você fez quando você era menina, aquele dinheirinho que você tirou da carteira da sua mãe, lá do seu pai, vocês estão rindo porque aconteceu, né? Aqueles negócios que você saía batendo campainha na porta da casa dos outros, saia correndo. Então, tem coisa que só você sabe. Muitos problemas na área de amizade, na área sexual. Então, essas coisas que só você sabe, você entrega para Deus e fala: Senhor, eu te peço perdão. Vamos fazer um exercício agora? Se você lembrar de alguma coisa aí, se você não pediu perdão ainda por isso, peça perdão a Deus. Senhor, me perdoa porque eu fiz isso. Mas não fala assim: Senhor, sabe que as coisas estão tudo no quartinho lá, eu te peço perdão por todas elas, em nome de Jesus, amém. Não, vai falando aí: Senhor, eu te peço perdão por aquele negócio que eu fiz. Que quando a gente é menino, a gente faz muitas besteiras, às vezes tira coisa, rouba coisa, fala mal de alguém. Então, peça perdão e abandone o pecado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas é preciso que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém, irmãos? Em casa você continua esse exercício. O quarto 3, esse quarto é mais problemático. Por quê? O quarto 3 você não consegue enxergar e nem as pessoas. Como é que faz? Você sabia que nós temos um banheiro secreto ali, ó? Lá atrás, aqui a gente tem um banheiro secreto, tem um quartinho ali, ó. A gente nem sabe o que tem lá dentro, porque nós fechamos ele para um dia abrir aqui, vai abrir um banheiro aqui, ó. Ali onde está a mesa de som, lá, ali tem um quarto ali de acho que 3 por 1 e meio. Ali vai ser um banheiro, nós vamos abrir lá. Mas lá dentro, a gente não sabe o que tem lá, pode ter barato, escorpião. E acho que está sendo rebocado, não tá? Não estou lembrado mais. Eu nem lembro quem fechou ele. Mas o que acontece, irmãos? Esse quarto aqui, ele está lacrado.
você não consegue ver o que tem lá dentro e nem os outros. Então como é que você vai, Senhor, como é que eu vou fazer para acessar esse quarto? Os outros não percebem e você não percebe. O que tem nesse quarto? Rejeição, abandono, abuso, inveja, desconfiança. O que tem nesse quarto 3 da sua vida? Tem alguma coisa nesse quarto 3, irmãos? Tem alguma coisa que você não consegue entender? Eu tenho certas reações, eu não sei por que eu tenho essas reações. Olha, Saul era um cara invejoso, né? Davi começou a ser mais popular que ele, e ele já queria matar Davi. Então a inveja é um sentimento camuflado, né? Muitas vezes ninguém gosta de admitir, né? E existem sentimentos em nós que nem nós mesmos sabemos que eles existem. Sabia disso? Tem sentimento que você sente que nem você sabe que você sente. Por quê? Existem situações que a gente age sem pensar. Ontem mesmo eu estava lá em casa, fui tirar um pão de queijo da airfryer, né? A airfryer nossa é aquela quadradinha, a gente abre assim igual o forninho, e fui tirar. Eu fui tirar com um paninho fininho, e aí na hora que eu peguei, a mão esquentou. Aí eu fico pensando assim, imagina se fosse tudo em câmera lenta. Está quente. Agora, tire o dedo. Não, é automático. Esquentou ali, tirou. Essas coisas são automáticas. Então, é uma sensação. Existem coisas que a gente age sem pensar. Então, o que são essas coisas? É um mecanismo natural que detecta ameaças e dispara respostas automáticas e sem processamento racional. Você não pensa, simplesmente você faz, né? A Cláudia sempre falava assim, olha, falava com os meninos, olha, no bairro lá onde a gente morava, estava tendo muito assalto, né? Ela falou assim, ó, quando você for assaltado, você entrega tudo, você não fica pensando em nada não, você só entrega, o cara assaltou, apontou revólver, faca, você entrega tudo e vai, deixa ele embora. Tá, ensinou, sempre ensinava para os meninos isso. Aí teve um dia que ela estava andando com o nosso carro lá, ela parou em frente do depósito, e entrou, abriu a porta de trás, jogou uns plásticos que ela tinha comprado, e na hora que ela entrou no carro, veio um cara e apontou o revólver. Não, aí veio um cara e falou assim, deixa a chave e sai fora. Aí ela falou assim, o quê? Deixa a chave e sai fora. E tinha um cara lá com ele, né? Aí ela falou assim, deixa a chave o quê? E aí o cara chegou em cima dela assim, e ela encostou na buzina do carro e começou a dar pesada no cara com o pé, chutando ele. O cara tirou um revólver e fez assim na cara dela. Aí ela ficou sem voz. E ela saiu do carro, deixou lá, o cara levou o carro. São reações. Por que ela sabia que ela tinha que entregar? Ela sabia, mas foi coisas sem pensar. Uma reação natural de preservação. A gente faz isso toda hora. Sobrevivência é um ato de preservação. Então, você chega numa barata, a barata andando aqui, você dá uma pesada aqui, ela vai sair desesperada, porque ela quer sobreviver. Então, ela não pensa, tem que ir embora, senão eu vou morrer. Não, é um ato de sobrevivência. Então, o perigo iminente, o corpo entra no modo de sobrevivência. Sempre quando há um perigo, o corpo entra no modo de sobrevivência, ou seja, o coração acelera, a adrenalina é liberada para uma reação instantânea de defesa ou fuga. Aí você acha que isso aqui é só perigo. Não é não. Por exemplo, o Johnny é um cara que ele é honesto. O pai dele ensinou ele a vida inteira para ele ser uma pessoa honesta. Aí de repente chega um cara e desconfia dele. Você roubou um saco de cimento, está faltando um saco de cimento em cima do seu caminhão. Eu pus 50, agora tem 49. Você foi para sua casa, você deixou um lá. O Johnny fala assim, eu não roubei. Mas aí, o instinto de sobrevivência dele já vai, às vezes já parte para a ignorância. E já vai
em cima do cara, eu não roubei, você está querendo insinuar que eu roubei. Então, muitas vezes a gente faz isso o tempo inteiro, porque nós somos, sempre quando nós somos confrontados em algo que a gente não quer ser confrontado. Já viu uma pessoa que, um exemplo, né? Uma pessoa que ela tem um defeito e alguém aponta o defeito dela, aí ela automaticamente, o instinto de defesa dela já sai brigando com todo mundo. Então, muitas vezes, esse instinto de defesa, né, a gente faz isso o tempo inteiro em casa. Em casa é o melhor lugar para você descobrir essas coisas, né? Raiva e discussões, responder de forma agressiva ou desproporcional durante uma briga. Tá vendo? Responder de uma forma agressiva ou desproporcional durante uma briga. Muitas vezes motivados por janelas traumáticas da memória que bloqueiam a consciência. Lembra do Johari lá? A última janela? Muitas vezes as coisas estão lá no último quartinho, mas a gente não sabe que está lá. Mas sempre que acontece algo que está lá, simplesmente a gente reage. Por que às vezes você vê um cachorro, cachorro já sai correndo? Porque o seu instinto de defesa, algo que está guardado ali, te faz fugir. Tem coisas que, fala uma coisa aí que você não suporta. Eu estou tudo bem, estou tudo de boa, está na festa, todo mundo, churrasco e tal. Mas se alguém fizer alguma coisa que te leva assim de 0 a 100, em segundos você vai embora para casa. Mas é de uma hora para outra, assim, você começou a falar. Então, mas por que acontece isso? Se você procurar na sua vida, na sua infância, você vai achar alguma coisa nesse sentido. Alguma coisa que aconteceu e aí te deixou chateada. Vou contar uma experiência que eu contei na aula passada. Então, olha só. O marido casou. A mulher casou. Todos felizes para sempre. Todos felizes. Todos alegres. Aí, de repente, você vai conseguir identificar isso aqui. De repente, o marido vai trabalhar e fala assim: olha, hoje é nosso aniversário de casamento, nós vamos sair e vamos comer uma pizza, vai ser uma bênção, vai ser jóia. E aí ele programa, 7 horas eu estou em casa para a gente sair, beleza, ótimo. Aí a mulher apronta, fica lá toda bonitinha, tal, vestido, perfume e tal, fica no sofá esperando. Aí dá 6h30, nada, 7 horas, nada, 7h30, nada, 8 horas, nada. E aí, lá do outro lado do mundo, lá, o marido lá, estava voltando do trabalho, chovendo, e aí o pneu furou, estourou o pneu, caiu no buraco, o pneu estourou. E aí o que ele faz? Ele vai, começa a trocar o pneu. Na hora que ele vai lá no step, cadê o step? Está vazio. Já aconteceu comigo isso, porque o pneu, a gente nem olha para ele, não é? A gente não olha para o step. Mas sempre que eu vou viajar para alguma coisa mais longa, eu tiro o step para poder ver se ele está bom. Mas o step estava vazio. Quando ele descobriu, aí ele teve que achar uma carona, ir num posto, encher o pneu, depois arrumar outra carona e voltar. Chegou em casa às 9 horas, ele tinha marcado às 7. Todo molhado, coitado. Chegou em casa, falou: amor, que doideira, senta aqui que eu vou te contar a minha história. Ela falou assim, todos os palavrões que ela lembrou da infância dela, e xingou ele: você não presta, eu quero separar de você. Olha só, isso é uma raiva desproporcional, né? E aí xingou e brigou e tal. E aí depois o marido falou assim: mas você nem esperou terminar de contar? Eu estou te contando a história, mas não quero nem saber o que aconteceu com você.
Eu quero saber que eu estava aqui te esperando e você não apareceu na hora que você combinou. E aí eles foram juntos, e ela foi voltando no passado dela, e ela lembrou da menininha de vestidinho, lá com seus 3, 4 anos de idade, e ela sentadinha no banco. O pai dela falou assim: vou ali fazer um negócio, eu vou voltar e nós vamos tomar sorvete. E ela tomou banho, perfumada, vestidinho, sentadinha no sofá esperando o pai dela voltar. Ele deu 1 hora, 2 horas, 3 horas, o pai dela não voltou, e quando voltou, bêbado, já chegou abrindo a porta e caiu no sofá lá e dormiu. Aquela história impactou essa menina pelo resto da vida dela. E o primeiro que fez, a primeira coisa que o pai dela ganhou, levou sem ter feito nada. Você está entendendo? Por que certas coisas, por que você explode de vez em quando? Depois você tem que pensar assim: o que é isso que está acontecendo? Eu estou tão nervoso. Porque tem certas coisas que deixam a gente muito nervoso. Por quê? Vai lá no passado, você vai achar isso. Alguém quer falar alguma coisa assim? A Tati mandou para vocês, né? Vocês viram lá no grupo? Alguém ouviu? Então, toda vez que o Léo fica calado, ela fala assim: esse cara vai embora. Esse cara está querendo me deixar. Hã? Ele fala: você está querendo adivinhar o que eu estou pensando, né? Mas não é coisa da cabeça do Léo, é coisa da cabeça dela. São coisas que ela viveu, e o Léo estava fazendo a mesma coisa, né? Estava ficando quieto, e ela colocando todas as expectativas em cima do Léo. Irmãos, a gente precisa pensar. Diga. Fala mais alto. Mas isso aí é normal, né? Mas então, muitas vezes. Então, mas muitas vezes, mas eu não estou falando desse caso específico, sempre que são 6 horas, né, de distância, e aí às vezes foi culpa dele mesmo, às vezes não, né? Mas essa resposta desproporcional que às vezes a gente dá nas pessoas, porque a gente tem que ver o que realmente isso é real e o que é de algum problema que a gente teve, né? Então, qual que é a cura para essas coisas? É oração, para que Deus revelar o que está oculto. Então, muitas coisas nesse quartinho, a gente não vai saber, talvez você não vai descobrir nunca, né? Mas são coisas que estão lá, e que essas coisas impactam a nossa vida. Está vendo a menina? Ela nem lembrava daquela situação do pai, mas ela despejou tudo em cima do marido. Então, essas coisas, muitas coisas que aconteceram na sua infância, você que teve uma infância muito, muito atribulada, com muitos abandonos, muitas coisas dessas, essas coisas estão lá, guardadinhas. Então, essas coisas, através de terapia, ou através mesmo da ação do Espírito Santo, você fala assim: me ajuda a curar minhas feridas espirituais, para que eu possa transparecer na minha vida aquilo que o Senhor tem que fazer na minha vida, né? E conversa com pessoas sobre o que elas pensam sobre você. Irmão, pega aí os amigos, pega vocês que conhecem desde menina, conversa assim: você é chata mesmo, hein? Ou é assim mesmo? Você é chata mesmo ou você fez curso? Então, é conversar, e aí você poder falar sem ofensa, né, gente? Sem se ofender, mas a gente entender, para a gente procurar entender quem nós somos. Gente, nesses 40 anos que eu estou junto com a Cláudia, quantas coisas eu descobri, porque ela fala assim: você está fazendo isso aí e nem está percebendo. Muitas coisas a gente faz e nem está percebendo. Muitas coisas a gente agride
verbalmente pessoas e nem a gente fala, nossa, não está acontecendo nada, né? Então, vamos mais uns 10 minutinhos, a gente termina. O primeiro passo para a gente resolver, irmãos, tem muita coisa que não vai resolver, tá? Não vai resolver na sua vida, não. É a oração, é o Espírito Santo, é o jejum. Então, o primeiro passo é reconhecer que temos algumas dificuldades a serem resolvidas. É olhar para baixo da superfície. Irmão, se você falar que você está zerinho, limpinho, você não tem problema emocional nenhum, você é o mais mentiroso de todos aqui da sala. Porque todo mundo tem problemas emocionais. Uma vez a gente sentou os irmãos todos para conversar, aí ele estava falando de uma fase lá de casa, tá, um problema. Eu falei, eu não lembro disso não, você era muito pequeno. Não, mas eu já sabia, eu já tinha conhecimento, mas tem coisas que eu não percebi, e meus irmãos perceberam, né? Você que teve mais pessoas em casa, muitas vezes você percebe coisas que os seus irmãos não percebem. Então olha só, dois irmãos que viveram o mesmo ambiente, cresceram juntos, eles vão ser pessoas diferentes. Gêmeos, você pega gêmeos idênticos, que tiveram a mesma mãe, mesmo pai, mesma água, mesmo feijão e tal, vão ser pessoas totalmente diferentes e pessoas que têm pensamentos diferentes. Eu já notei esse exemplo só mais uma vez, vocês têm paciência de ouvir, lá no seminário, duas irmãs, uma irmã contando com a gente, que falando assim, estava contando para minha irmã, né, falando assim com ela, quando a gente era criança, a nossa mãe fazia aniversário da gente junto, né, era tão feliz, era tão legal, né? Nossos filhos, e as duas já eram casadas, e ela falou assim, vamos fazer isso também com os nossos filhos, juntar assim, todo mundo fazer uma festa só, era tão gostoso, né? Aí a irmã mais nova falou assim com ela, você é louca, você é doida que eu vou fazer um negócio desse? Você roubou meus aniversários a vida inteira, todas as festas de aniversário, todo mundo ficava olhando para você, eu era esquecida, você roubava meus presentes. Eu falei, eu não roubei nada. Roubou sim, porque as pessoas traziam presente para você e não traziam para mim. Eu não vou fazer isso nunca com meus filhos. Então se você quiser, você faz com os seus, eu não vou fazer nunca. E essa menina, essa colega de seminário, ela ficou assim, sabe quando você fica de boca aberta, sem entender? Gente, para mim era um negócio, para mim era tão gostoso. Então ela teve aquela percepção de que era algo gostoso. A irmã teve a percepção que a outra estava roubando os aniversários dela a vida inteira. Você entendeu? Olha só, pessoas que cresceram juntas, um enxerga de um jeito e o outro enxerga de outro. Então nós somos diferentes. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer que nós temos problemas. Se você, irmão, se você cresceu num lar separado, quem aí o pai e a mãe foi embora de casa? Levanta a mão. O pai e a mãe foi embora de casa. Todo mundo? Não, né? Quem cresceu com o pai e a mãe dentro de casa a vida inteira? Não, você não. Quem cresceu com o pai e a mãe dentro de casa? Aí, glória a Deus. Irmãos, irmãos, presta atenção. Não que essas pessoas sejam melhores que vocês, mas olha só, eu cresci num lar, pai e mãe, e graças a Deus meus pais se converteram, minha mãe nasceu no lar evangélico, meu pai também. Então eu tive um privilégio, assim, isso é um privilégio, ter um pai e uma mãe é um privilégio, porque você tem muito menos problemas, muito menos. Teve isso, mas assim, a gente tem problema, mas tem muito menos, porque quem perde o pai ou quem perde a mãe, às vezes o pai morre, ou a mãe morre, tem muitos problemas de abandono, de sentimentos de perda. Então, é muito mais fácil eu crescer, não quer dizer que é regra geral, mas a gente que cresce no lar estruturado, vai ter muito menos problema. Então, pense muito bem quando você fala assim, eu vou separar, você sai daqui que eu não vou... Irmão, isso cria um problema enorme na vida das crianças. Então,
pensa muito bem antes de falar certas coisas. Então, primeiro passo é reconhecer. Se você fala assim, não, eu estou ótimo, então tá bom, não vai resolver nada. Então, a questão não é o que eu sinto, mas quais são os meus motivos. Não é o que você está sentindo, mas é por que você faz certas coisas. Não é o que eu sinto, mas quais são os meus motivos. A questão não é o que eu sinto, mas quais são os meus motivos. O segundo passo para a gente buscar uma cura, irmãos, é o silêncio, é ficar sozinho com Deus. As madrugadas são ótimos lugares, são ótimas horas para você buscar o silêncio. Irmão, se você tem problema de ficar sozinho para ouvir Deus, por que a gente tem que ficar sozinho? Para que Deus possa sondar o nosso coração. Muitas vezes, você é aquela pessoa que gosta da casa cheia, a casa tem que estar cheia. Aí quando a casa fica vazia, daquele buracão, aquele buraco, então você tem que olhar, porque tem um problema aí. Se a casa cheia é alegria e a casa vazia é um grande problema, aí tem um problema também. Porque a gente tem que conviver bem nos dois ambientes, né? Tem que fazer uma introspecção. Então, a segunda coisa é você ficar sozinho. Você pedir a Deus, Senhor, som do meu coração, vê se tem algum caminho mal, vê se tem alguma coisa que eu preciso resolver. Em nome de Jesus, me ajuda, me dá essa clareza espiritual. Não querer ficar sozinho pode estar escondendo alguma coisa. Às vezes você não gosta de ficar sozinho porque tem pensamentos ruins, às vezes o medo, né? Mas a gente precisa buscar esse silêncio com Deus. A superficialidade é a maldição dos nossos dias. A doutrina da satisfação instantânea é dos principais problemas espirituais. A superficialidade é a maldição dos nossos dias. Ninguém está querendo se aprofundar em nada, né? É tudo aquela coisa superficial. Você vai tendo amizade aqui, mas na hora que o negócio começa a ficar mais sério, a gente deleta para não poder. Não, essa pessoa está entrando demais na minha vida. Eu não quero abrir meu coração. O terceiro passo é cultivar um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Irmãos, você vai no analista, no psicanalista, no psicólogo, ele vai te falar um monte de coisa que você tem que fazer. Mas a maioria das coisas que vai dar certo na sua vida é o relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Porque aí Deus vai te mostrando as coisas que você precisa cuidar, as coisas que você precisa modificar. Mas a terapia também é muito bom, viu, irmãos? Eu sempre falo que a terapia ajuda muito a gente a resolver os nossos problemas. Você precisa enfrentar você mesmo, seus problemas, seus traumas e suas esquisitices. Então, gente, eu falo que todo mundo tem as suas esquisitices. Tem gente que gosta até o papel higiênico tem um modo certo, né? Uma vez a Cláudia falou assim, não, o papel higiênico, o modo certo é assim. Eu falei, Cláudia, não tem modo certo não. Eu falei, tem o modo certo é assim. Então, tem muita gente, muitas vezes a gente fica com as nossas esquisitices, né? Tem um amigo nosso que toda vez que a mulher dele pedia para molar a faca, ele tinha a síndrome de professor. E aí, tipo assim, então Maria Antônia falou assim, Moacir, amola essa faca para mim. Aí o senhor Moacir falou assim, Maria Antônia, a faca, você precisa pegar ela assim, coloca o amolador, você vai passar a primeira vez assim, 2 vezes assim, e depois uma assim. Aí você sopra, vira o lado, uma vez assim e 2 assim. Dona Maria Antônia falou assim, eu não quero aprender a molar, eu quero que você mola a faca para mim. E ele fala assim, não, mas eu quero te ensinar, mas eu não quero aprender. Tem coisa que a gente não quer aprender, não é? Igual, às vezes eu brinco com o Nilson é todo detalhe, ele fala todos os detalhes. Aí eu falo assim, ô Nilson, gente, aquela mesa de som lá, deve ter mais de 1000 botões, e às vezes ele quer me explicar o que acontece. Eu falo, Nilson, resume
eu não quero aprender a mexer na mesa, eu quero só saber o que aconteceu. Aí vai, então tá, é assim. Então muitas vezes, irmãos, a gente fica com as nossas esquisitices, a gente quer que o outro, o nosso irmão, o nosso pai, o amigo, a gente quer que ele seja, que ele esteja acessível ao que a gente quer fazer. Às vezes eu não quero saber detalhes, vai no detalhe, tem hora que eu quero saber o detalhe, e aí você vai falar dos detalhes. Então, a gente precisa enfrentar os nossos problemas, os nossos traumas e as esquisitices. Gente, todo mundo, todas as pessoas têm pelo menos algum tipo de trauma. Medo de altura, medo de cachorro, medo de escuro. Então essas coisas é na terapia, na oração, é na conversa. Mas se você enfrentar os seus medos, vai ser melhor. Igual a Cláudia tem pavor de barata. Aí eu falo, você vai ter que enfrentar a barata. Ela fala assim, nunca que eu vou enfrentar a barata. Mas a barata é desse tamanho, ela não morde, ela não pica, mas ela voa. Mas o que ela pode fazer? Então, a gente precisa enfrentar. Pica não. Não, ela rói, mas se ela só ficar. Para ela picar, você tem que ficar ali meia hora esperando ali. Então. Então, olha só. O quarto passo: converse com pessoas amigas e sinceras que possam te apontar defeitos e qualidades que você não identifica em si mesmo. Então você procura alguém amigo, parente, marido, mulher, para conversar sobre isso. E aí você, na boa, né, gente, né, para poder ficar apontando só para aproveitar, né? Muitas vezes a gente tá nervoso com alguma coisa e começa agora é a hora, né? Então é isso, irmãos. Eu espero que tenha sido. Eu queria muito que a gente tivesse tempo para a gente poder trocar experiências e falar das nossas experiências, mas não dá tempo mais. E eu vou dar uma aliviada agora. Na próxima sexta-feira eu vou estudar a Bíblia mesmo, porque é um assunto pesado e cansa, é um assunto cansativo. Quinta, é sempre quinta agora. Aí nós vamos voltar a estudar a Bíblia. E eventualmente a gente volta com alguns assuntos, porque a gente está estudando um livro que chama Espiritualidade Emocionalmente Madura. Irmãos, entenda bem aqui, ó. Por que nós estamos vendo sobre coisas da psicanálise e tal? É porque as emoções, a gente tem que educar as emoções. A gente precisa educar, porque senão as emoções te levam para o buraco. Você começa a sentir a depressão, não procura ajuda, começa a sentir a depressão, não procura ajuda, e daqui a pouco você está fazendo besteira. Então, lembra da mulher cananeia. A mulher cananeia é o Ciro Fenícia, lembra dela. Essa ilustração carrega ela para o resto da sua vida. A mulher cananeia, ela chegou para Jesus, ela não era judia, e Jesus falou com ela, olha, eu não vim para poder resolver problema de gente que não é judeu, eu vim só para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí ela falou assim, e ela ficava perturbando, cura minha filha, cura minha filha, cura minha filha. Os discípulos falaram, ô Jesus, despede a mulher aí e tal, está perturbando a gente. Aí Jesus falou com ela, olha, eu não vim para vocês, eu vim para as ovelhas perdidas, e eu não posso tirar o pão da mesa e jogar para os cachorrinhos. Na verdade, Jesus chamou ela de cachorrinha. E se ela não fosse uma pessoa madura, ela tinha virado as costas e falou assim, que petulância desse cara, quem que ele acha que ele é? Quem ele acha que é? Está achando o quê? Que eu sou cachorro? Eu vou embora para casa e conviver com o meu problema? Mas ela ficou ali, humildemente segurando a onda. E aí ela falou assim, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem do pão da mesa. E Jesus ficou impressionado com a fé dela e falou assim, vai em paz. Eu não vi fé igual essa em Israel. Vai em paz e pode ir embora, que a tua fé te salvou, a sua menina já está curada. Quantas vezes você está na fila do supermercado e ali um cara, aí o caixa fica enrolado lá, está prendendo, você larga tudo lá, isso eu tenho certeza que já aconteceu com você. Você larga tudo lá e vai embora com raiva porque você ficou 10 minutos no caixa, ficou sem a compra, ficou sem a pizza. Aí vai enfrentar a fila do outro supermercado.
Quantas vezes, gente, eu já fiz isso. Eu estou no posto de gasolina, eu chego no posto de gasolina, paro em frente à bomba e estou lá esperando. E os frentistas lá, os frentistas conversando. E eu estou lá esperando. Passa 1 minuto, passa 1 minuto e meio. Aí eu ligo o carro. Gente, mas foi isso em outra época, né? Aí eu ligo o carro, ainda sai cantando pneu. Perderam o abastecimento. Que nada, eu perdi tempo, porque eu vou ter que entrar na outra fila. E teve uma vez que eu estava com pouca gasolina e fui passando aperto porque não tinha posto. Agora você imagina a falta de maturidade. Emocionalmente maduro, irmão. Nós temos que ser emocionalmente maduros. É por isso que eu estou estudando isso. É maturidade emocional que leva à maturidade espiritual, para a gente parar de fazer asneira na nossa vida e agir de uma maneira correta. Amém? Vamos ficar em pé. Espero que vocês voltem na próxima aula. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado por esse ensino. Nós te louvamos porque o Senhor colocou esse livro nas nossas mãos para que nós possamos estudar. Eu quero dar a honra a quem honra, né, ao autor desse livro, que tem nos inspirado a buscar ser emocionalmente maduros, para que a nossa espiritualidade seja madura, para que nós sejamos cristãos maduros, para que a gente possa demonstrar o verdadeiro caráter de Cristo nas nossas vidas. Que o Senhor possa nos levar em paz. Eu peço que essa noite, Pai, o Senhor possa trazer à nossa mente as coisas que estão nos nossos quartos escondidos, as coisas que a gente precisa confessar, os pecados ocultos que a gente não se lembra, coisas que a gente fez ou que a gente não fez, que estão guardados, nossos traumas, problemas de infância. Que o Senhor possa trazer à mente para que nós sejamos curados e sejamos salvos em nome de Jesus. Nós te louvamos, pedimos que o Senhor possa abençoar o restante desse dia, nosso descanso, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.